Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo a luz. Bom dia, queridos irmãos, paz e bem. Hoje, 29 de agosto, nós celebramos o martírio de São João Batista, o único santo na igreja que celebra o nascimento e a morte. Nós celebramos também a ação de graças a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Bom Parto, São Bento e Santo Expedito, pelas graças alcançadas. João sela sua missão de precursor com o martírio. Herodes Antipas, depois de aprisioná-lo na fortaleza de Maqueronte, ao leste do mar morto, mandou degolá-lo. Ele é o amigo que exulta de alegria ao ouvir a voz do esposo e se eclipsa perante o Cristo, sol de justiça. Agora minha alegria se completou. Ele deve crescer e eu diminuir. Na sua escola formaram-se alguns dos primeiros discípulos do Senhor. Desde o século V a 29 de agosto celebra-se em Jerusalém uma memória do precursor do Senhor. Seu nome encontra-se no cânon romano. Diante dos reis falo da vossa aliança, sem temer a vergonha. Encontro alegria em vossos preceitos, porque muito os amo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, com muito carinho, com muita humildade, vamos nos unir aos nossos irmãos da Rádio do Eucar FM, do site da rádio, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, também pela difusora do Santuário. Vamos nos colocar em unidade de fé e peçamos perdão ao Senhor pelos nossos pecados.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Senhor com o cântico do Glória. Glorifiquemos ao Senhor com o cântico do Glória. Oremos. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto. Levanta-te e comunica-lhe tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo.
senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Pois sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará a vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Eu vos confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. A palavra de Deus escutai, do Evangelho Jesus vai falar. A justiça do reino do Pai procurai em primeiro lugar. Bendita, bendita, bendita a palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu:
a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de hoje, Jeremias, ele nos aponta para uma mudança. Nós devemos levantarmos, nos cingir na cintura e fazer aquilo que o Senhor pede. Levanta-te. E nós vamos ver também essa passagem do levantar-se, a passagem do convite para que estejamos prontos para a missão. Saber que se nós quisermos ser missionários dentro de conventos, dentro de seminários, dentro de casa, nós estamos nos acovardando na missão. A passagem que Jesus nos faz lembrar depois da cura, do milagre, ou para ser curado, para ser liberto, é o levanta-te e anda. E Jeremias, o Senhor vai dizer para ele: cinja a cintura, levanta-te. Isso é um convite para que não estejamos parados, achando que o nosso compromisso, a nossa missão é só na família, por ser pai, por ser mãe. A nossa missão é uma missão de testemunho cristão, onde nós estivermos. Nós temos que estar sempre atentos como soldados em ordem de batalha, para nós seguirmos cumprindo a vontade de Deus, sabendo que Deus está sempre conosco, a nos dar palavra de sabedoria e a nos dar a proteção para que Ele possa ser anunciado e Sua palavra possa ir para os lugares mais distantes da nossa sociedade. Nós vemos, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós deixamos de ser uma sociedade capaz de sermos transformados, porque nós muitas vezes nos colocamos como que pessoas sem um tino para uma vida espiritual, e nós nos acovardamos, achamos que a nossa missão é somente em casa, é somente educar o filho. O filho acha que muitas vezes a sua missão é respeitar o seu pai, só que o filho, ao sair de casa, ele precisa testemunhar o Cristo na vida dele, para que ele possa ser esse homem, essa mulher feliz, a partir de uma experiência que vai muito além de si mesmo, e muito além de uma sociedade que ele pode enxergar. E assim nós vamos ver, queridos irmãos, que ele vai dizer na leitura que o Senhor diz: com efeito eu transformarei hoje numa cidade fortificada. Ou seja, o Senhor está dizendo que não vai fortificar a cidade, mas sim a pessoa será fortalecida, a pessoa agora será protegida, o Senhor está sobre sua proteção para que ele possa anunciar, para que ele possa proclamar o Senhor.
E uma nação, quando ela está sob a proteção do Altíssimo, sim, ela será altamente protegida. O Senhor está ali como grande muralha, será fortalecida inteiramente essa nação que é edificada pelo Senhor. Nós vamos ver, queridos meus irmãos, que a história nos mostra que o nosso país, ele foi constituído pela palavra de Deus. Ele foi constituído sobre a missão dos discípulos de Jesus, pela igreja que vai anunciando em todos os lugares do nosso país. Foi constituída aos pés da Santa Cruz. A missa foi celebrada como um grande marco desta nação que vai desenvolver, que vai crescer. E agora nós vamos ver um povo que quer tirar a cruz da nossa nação, quer tirar a fé do nosso povo. Pessoas que nasceram no nosso país, pessoas que são brasileiros, que viveram, cresceram, sabendo de um país que o deu a vida, de um país que o deu o ensinamento, que o fez crescer, que deu oportunidade. E essas pessoas negam toda a sua origem de fé, essas pessoas negam a cruz do Senhor para querer tornar um país pagão, um país sem Deus, levar o país à ruína. E levanta-te, nação, levanta povo de Deus, levanta igreja que está adormecida e defendamos a nossa fé, defendamos a nossa cruz, defendemos a cruz de Jesus. Nós não somos chamados a estarmos entrincheirados, nós somos chamados a estarmos à frente da batalha, a sermos vencedores. E o Senhor vai dizer para nós hoje, nos levantemos, ergamos as nossas cabeças e sigamos firmes, sejamos capazes de nos mostrar cristãos autênticos e não homens e mulheres covardos. O Brasil precisa dos cristãos autênticos, não de fariseus e de hipócritas. O Brasil precisa de cristão capaz de dobrar os joelhos, capaz de estar diante do Senhor, de cabeça erguida, para que as forças demoníacas que pairem não só no país, mas no mundo, possa cair por terra, pela nossa atitude de estarmos diante da vitória dos espíritos invisíveis que influenciam a nossa humanidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, o salmista, ele nos convida a nos alegrarmos no Senhor, saber que Deus é o Deus da nossa rocha firme. Vai dizer aqui o salmista: eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, porque sou justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, salvai-me. É saber que diante da batalha só temos o Senhor para a nossa proteção, para a nossa segurança, porque a nossa humanidade não nos dá segurança em nada. Sabemos, queridos irmãos, que Deus nos dá tanta segurança, Deus nos dá tanta proteção, que Ele nos dará salvação. Quando nós passarmos desse mundo para o outro, nós alcançamos a graça da salvação, de uma vida firme, rocha forte, porque nós nos acoplamos à rocha viva, que é o Senhor da vida, o Senhor que é vida e morte, é aquele que, sendo morte, é passagem, não morte eterna. E assim nós vamos compreendendo que o Senhor é Deus dos vivos e dos mortos. E nós vamos entendendo que o Senhor é que nos dará a certeza de uma segurança e de uma proteção. É a certeza de um Deus que nos dá sabedoria diante das perseguições, diante das prisões. É o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos faz seguirmos firmes e fortes. Sejamos, irmãos, homens e mulheres honestos conosco mesmo, percebendo que eu não posso fazer o mal ao outro, porque eu não quero que o outro me faça mal. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos perdoar os nossos inimigos, e devemos perdoar quantas vezes for necessário. E nós vamos saber se perdoamos, se nós não sentimos nada de mal, de ruim, quando vejo o outro.
E se nós ainda continuamos percebendo algo ruim na presença do outro, nós precisamos perdoá-lo. E assim, queridos irmãos, nós vamos fazendo a nossa experiência desse dilaceramento do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Nós vamos assim vencendo e vamos transformando-se e vamos nos transformando em uma realidade espiritual em nossa vida. E que somente, muitas vezes, somente Jesus, somente o nosso Deus vai perceber essa mudança espiritual em você. Então precisamos, queridos irmãos, também entender que perdoar é diferente de confiar. Eu posso perdoar alguém, mas não confiar mais nele. O fato de eu perdoar não quer dizer que agora eu vou ter que voltar à amizade que tinha antes, vou ser do jeito que era com a pessoa. Simplesmente eu sou cauteloso, simplesmente eu sou mais prudente. Agora eu sei que não sinto nenhum mal por ver a pessoa que me ofendeu, mas eu sei que eu não posso confiar, então eu tenho que aprender a separar. Muitas vezes nós dizemos que não conseguimos perdoar a pessoa e, no entanto, nós não conseguimos confiar. E vimos que muitas pessoas já perdoou, mas por não confiar pensa que não perdoou. Quando nós vamos conversar com a pessoa, nós tiramos o peso dessa pessoa porque ela estava confundindo perdão com confiança. E a pessoa que quebrou a sua confiança, isso só será recobrado novamente quando algo de extremo acontecer, que a pessoa demonstrar que realmente se arrependeu do que fez. Aí sim se recobra a confiança, você agora vai confiar na pessoa, mas mesmo confiando, você aprendeu que deve ter limites, que você deve dar. E assim, queridos irmãos, nós vamos perceber no dia de hoje, João Batista, aquela criança que no ventre de sua mãe Isabel, da prima de Maria, se alegra com a presença de Jesus. Ele que é o último dos profetas do Antigo Testamento, ele agora é o primeiro dos profetas, ele é o primeiro dos discípulos, ele agora é aquele que segue Jesus muito antes. Já no seio da sua mãe, João Batista já era um cristão, podemos dizer assim, simplesmente porque ele anunciava o Salvador. João Batista já se alegrava com a presença de Cristo, ali no ventre já se revela um cristão. E podemos dizer que João Batista é o primeiro cristão, assim como Maria Santíssima, a primeira cristã, por ter o Cristo em seu ventre. Há uma dedicação, há uma alegria. E João Batista, ele vai anunciando o Salvador. Ele é aquele que vai à frente de Jesus, é aquele que vai pedir que as pessoas possam consertar os seus caminhos, sua vida de pecado. João Batista é aquele que anuncia e que denuncia a infidelidade de uma mulher que era casada com o irmão de Herodes. Esse Herodes Antipas, é o filho do Herodes o Grande. Então nós vamos percebendo, queridos irmãos, que a infidelidade, ela sempre tende a trazer a morte, ou a morte da pessoa, a morte da alma. Sempre a infidelidade vai gerar contendas, vai gerar discussões, brigas, vai gerar mal-estar. A infidelidade é o mal em si só. E foi preciso um momento oportuno para o diabo atacar. E é interessante, queridos irmãos, que é sempre uma festa, um banquete, é sempre nas alegrias das festas, das bebedeiras, que vai se começando a cultivar a semente do demônio. A infidelidade, a inveja, a briga, a vontade de fazer o mal ao outro, começa a ser instigado porque o demônio vai agindo naquelas fraquezas das pessoas. Como recentemente, uma jovem mulher, porque perdeu o seu filho no aborto espontâneo,
e desejava muito esse filho, terminou ela tendo a capacidade de matar a amiga que estava grávida, cortar a barriga dessa amiga e tirar o filho para dizer que era dela, para não dizer à sociedade que tinha abortado o seu filho, que o tinha perdido. Veja como o demônio ele vai agindo na mente das pessoas. E vai tirando vidas e com a maior frieza ainda tem a capacidade de contar, relatar tudo sem nenhum arrependimento. O demônio toma posse de uma pessoa assim. Assim acontece com as violências que se sucedem durante os tempos, os dias, os meses e anos. E Herodes, mesmo gostando de João Batista, porque ele era justo e era santo, ele gostava de ouvir. A palavra de Deus vai dizer que Herodes, apesar de ser um homem ruim, frívolo, mas ele gostava de ouvir João Batista, ele gostava de perceber que João Batista era verdadeiro, mas ele também desejava matar João Batista, mas tinha uma força maior que jorrava de João para ele, seria a oportunidade da salvação. Mas o demônio, ele sabe agir, queridos irmãos. O demônio percebeu que em Herodes existia uma fraqueza. E esta fraqueza chegou no momento da festa, do carnaval, daquela festa de família, dos amigos, que nós convidamos pessoas que nós achamos importantes para nós. E foi assim que aconteceu. O inimigo deu o laço perfeito em Herodes. E assim, queridos irmãos, nós vamos perceber que quando essa sobrinha dele, que era a sobrinha, dançava, e ele achou muito isso maravilhoso, os convidados gostaram. E agora, tudo o que você quiser eu dou, até a parte do meu reino. E assim, a sua sobrinha consulta a infiel da mulher. E ela vai dizer a cabeça de João Batista. Claro, ele ficou triste, mas a palavra foi dita. Afinal de contas, no fundo, um pouco, ele tinha essa vontade. E assim, é dada a lei para que se corte a cabeça de João Batista. E nós vamos perceber, queridos irmãos, uma coisa que, apesar de ter sido negativa nessa passagem, é algo positivo, mas que o inimigo agiu nessa fragilidade desse homem. Ele, por interesse, gostava de agradar as pessoas que estavam próximo a ele. E uma coisa que é positivo, que era positivo naquele tempo, era a força da palavra. A palavra dita não se voltava atrás. Até recente, alguns anos atrás, o homem e a mulher, quando diziam uma coisa, ia até o fim. Por isso que quando as mulheres e os homens chegavam diante do altar e diziam assim, é para a vida toda, até que a morte separe. As mulheres sofriam o pão que o diabo amassou com seus esposos ruins, malditos, mas elas se sustentavam e muitas vezes salvavam esses malditos homens, transformavam a sua vida. Porque as mulheres do passado e os homens do passado tinham firmeza, sustentava pela fé, pela coragem, e seguia firme e forte, e a palavra era bem sustenta, e a palavra sustentada salvava muitas vidas. E muitas mulheres testemunhavam com sua vida a palavra que foi dada. E queridos irmãos, a falta do discernimento desse rei, de sabedoria, levou a sua palavra à destruição do justo. E aí o inimigo pegou justamente aí a sua falta de discernimento, de sabedoria, e uma palavra de um rei dito, estava dito. Já hoje nós vemos que mesmo assinando papel, mesmo tendo uma constituição, as pessoas passam por cima das leis, as pessoas não assumem aquilo que escreve. Os homens dos tempos atuais são frágeis em suas palavras, são fracos em assumir seu compromisso. Os homens e as mulheres daquele tempo às vezes tinham prejuízos, mas não abria mão
Ele sabia que o que estava fazendo, apesar de ter tido sofrimento, dor, perdas, eles sabiam que não fez nada de errado, apenas sofreram mais, mas não levaram-se à condenação, não pecaram contra Deus, apenas não podia voltar mais na palavra. Mas não chegaram ao extremo do erro. Era possível mais adiante consertar o erro que fez. Eles tinham, apesar de alguns defeitos, eles tinham vontade de seguir firmes, assim como a palavra nos orienta. Sejamos, portanto, capazes de nos santificar. Temos cuidado e pedir a Deus a nossa proteção, a nossa vida. Para que sejamos santos é preciso lutarmos com santidade, para que possamos todos nos tornar santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela oferenda que vos apresentamos, dai-nos aquela retidão dos vossos caminhos, que João Batista, voz que clama no deserto, ensinou e confirmou com seu sangue, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operaste em João Batista, precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher, ainda no seio materno. Ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade, e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo,
nas águas assim santificadas, e derramando o seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui
na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
Que no dia de hoje nós possamos pensar, refletir a partir da vida de João Batista. Ele que pediu, suplicou para que mudássemos de vida, endireitasse as nossas veredas, nossos caminhos, nosso modo de pensar, de agir. Ele que pede uma conversão, Ele que nos apontou o Cordeiro de Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, possa pedir a intercessão da Virgem Maria para que você possa compreender onde precisa mudar a tua vida, as tuas atitudes, onde precisa ser mudado. Então vai colocando diante do Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, vai dizendo: Jesus, que eu possa ter o espírito de mudança, para que eu possa viver a liberdade do Teu Espírito Santo. E vai te colocando na presença de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Vai dizendo: ó Mãe querida e amada, fazer que eu possa ouvir no dia de hoje em especial o chamado para uma conversão da voz de João Batista, e que eu possa conhecer o Teu Filho Jesus, e eu possa crer, confiar que só nele há salvação e palavra de vida eterna, e que você possa ir proclamando diante da tua fé. Vai dizendo: Maria Santíssima, ajuda-me. Como mãe, eu te peço que a tua intercessão de mãe venha sobre mim nesse momento, que o milagre de Deus apareça em minha vida e que eu possa perceber a igreja que me convida a essa unidade contigo, ó Mãe. E que você possa ir apresentando diante de Jesus o teu desejo de uma mudança de vida, pedindo a força do Espírito Santo. E cheio do Espírito, nós possamos rezar como a igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, ao celebrarmos o nascimento de João Batista para a glória, concedei que veneremos no sacramento recebido a realidade que ele simboliza e nos alegremos cada vez mais por seus frutos em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos o nascimento de João, celebramos a morte, e essa vida de João Batista nos aponta para uma morte. E esta morte significa melhor passagem. Então a morte do santo é uma passagem que ele faz. A morte da nossa humanidade num todo é uma passagem. Mas nós temos que escolher o fim dessa passagem: o paraíso ou a morte eterna. A você que nos acompanhou pela rádio Educar FM, pelo site da rádio, você que nos acompanhou também pela difusora, pelo YouTube, nosso bom dia, nosso paz e bem para vocês mais uma vez. Nós celebramos em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Bom Parto, São Bento e Santo Expedito. Todos vocês, nosso bom dia, o nosso paz e bem mais uma vez. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Maria, de São Francisco, Santa Clara de Assis, Cecília, São Félix, São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai.